E até que uma pessoa falou assim, poxa, foi muito legal todo esse processo, eu nunca imaginei que seria tão digital, mas o mais legal é que eu consigo ver o Olerite no meu celular, porque eu não consigo ler as letrinhas no caixa eletrônico do banco, e eu não conseguia ver o meu Olerite. Oi pessoal, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast, do webcast da Você Está Contratado. Eu e Marcelo estamos hoje com o Alê e Hélio da 3 Cliques RH, sócios fundadores da 3 Cliques RH. Então vamos começar. Explica pra gente aí o que é a 3 Cliques RH. Direto ao ponto. Direto ao ponto. O que vocês fazem? Primeiro, Jaderson, Marcelo, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, é legal estar aqui. A gente assiste faz tempo, né, Hélio? Exato. Então, estamos aprendendo com vocês, né? Fazendo benchmark aqui pro nosso podcast. Boa. Tem podcast da 3 Cliques RH também, pessoal. Se Clica RH. Se Clica RH é o nome do podcast. Logo a gente será convidado também para mudar. Dá uma olhada. Já foi feito, daqui a pouco vocês estão lá com a gente. Verdade. Marcelo tá na lista, ele sabe. A gente tá na lista. Se Clica RH, pessoal, dá um clique lá também. Muito bom. Quer começar a explicar pra gente aí? Vai lá. A 3 Cliques RH é uma plataforma com o objetivo de solucionar os problemas de processos transacionais de RH. Né? A gente ainda vê muito RH mergulhado num monte de papel, né? Um monte de formulário, um monte de planilha para operacionalizar os processos, e a 3 Cliques RH vem para resolver isso. Né? Então, todos os processos transacionais de RH, seja o processo de cadastro, promoção, mérito, transferência, desligamento, são os processos que a gente operacionaliza todo dentro da nossa plataforma. Né? E além disso tudo, a gente tem um ecossistema. Quer falar do ecossistema? Então, além da plataforma SaaS, que faz a conexão com os nossos clientes, com a folha de pagamento, faz a conexão também com as 14 HR Techs e Fintechs que nós temos dentro do ecossistema. Porque a nossa proposta é ser um one-stop shop de soluções digitais para RH. Então, através tanto da nossa plataforma, que faz a integração geral, como todos os parceiros, ter uma solução fluida, uma solução completa para as áreas de recursos humanos. Deixa eu ver se eu peguei. Então, vocês têm um front-end. Isso. Que uma conecta, plataforma SaaS. Ou uma plataforma SaaS que conecta o usuário, o colaborador, com 14 soluções diferentes de RH que estão aí digitalizando o que é mais operacional, o que é mais transacional da vida do RH. Perfeito, Marcelo. E se puder adicionar, além disso tudo, toda essa centralização das ferramentas, a gente tem um data lake para ter toda a jornada do colaborador, todas as informações do colaborador ao longo do tempo, para que a gente possa usar esses dados e colocar RH no mundo da tomada de decisão baseada em dados. Então, aí eu olho para isso e penso, você não é um SaaS, você não é uma plataforma, você é um data lake. Já sabia que você ia falar isso. Você é um data lake, eu já sabia. Né? É isso que eu vejo, o dado é valor demais. O dado é o novo petróleo, sei lá, é o novo ouro, é tudo, não é? Verdade. Então, você coleta, sim, tem acesso aos dados de 14 sistemas, processos diferentes. 15 com o nosso, né, na verdade. 15 com, exatamente. 15 com o nosso, porque tudo que está sendo transacionado dentro da nossa plataforma também está ali, tudo se abastecendo no Data Lake. Então, hoje somos 15, né? 15 sistemas integrados. E gerando informação. Exatamente. Curiosidade, então por que 3 cliques? Já que são 15 funcionando. Começou com 3, é isso? Não, não tem nada a ver com isso. Na verdade, o 3 cliques é como nós operacionalizamos os processos transacionais de RH dentro da nossa plataforma. Então, por exemplo, o gestor vai executar um processo de mérito, ele não pode executar este processo dentro da nossa plataforma realizando mais do que 3 cliques. Então, nosso objetivo, a nossa plataforma é trazer uma fluidez, uma simplicidade dos processos em que cada usuário dentro dos transacionais que estão dentro da 3 Cliques RH, ele não leve mais do que 3 cliques para percorrer o processo dentro da alçada dele. A gente é de RH, né? Assim, tem 55 anos de RH aqui, obviamente o Hélio tem mais tempo do que eu. A gente percebe. Percebemos brancos, né? E, na verdade, a gente sofreu essa dor a vida inteira. Então, assim, sistemas conhecidos de mercado, você olha, para você aprovar férias, você tem que rolar uma página, ficar clicando em vários lugares para poder dar um aprovar. Né? A gente fez uma vez um benchmark, né, Elio? Uma página para fazer um processo simples tinha 100 informações. Nossa. Numa tela.
Uma tela. Então, assim, para quê? Ah. Então, Enlouquecedor, né? Não, imagina. Exato, a pessoa se perde dentro do próprio processo que está ali colocado na ferramenta, né? Então, este foi esta dor, né? Nós, quando estávamos ainda no mundo corporativo, a gente sentia, a gente percebia, e assim, para a gente era impensável eu oferecer para o meu usuário interno uma tela que ele entrasse para executar o processo. Eu não sabia, assim, precisava de manuais. Para ele saber, você só precisa, dessas 100 informações, você precisa de 3 dados. Aquela coisa intuitiva, aquela coisa fácil de fazer, e com três dimensões. A dimensão do colaborador, fazendo suas transações, a dimensão do gestor desse colaborador e do gestor de RH. Para que todos tenham sua interface, para que possam resolver em até 3 cliques todos os processos. E vocês integram todas essas soluções, é isso, né? Facilita a vida do colaborador e do RH, que vai ter um dashboard para navegar nisso e vai ter dados à disposição. E a gente, até usando uma metáfora, assim, a gente é um grande Lego. Não necessariamente a empresa precisa comprar todas as soluções, mas pelo menos a 3 cliques ele precisa ter para começar. Né? E depois a gente monta um Lego com base em um mapeamento digital que a gente faz quando começa a conhecer o cliente, para que efetivamente a gente implante o que é da necessidade daquele cliente naquele momento. Aí você me traz a próxima pergunta. Por que o RH precisa se digitalizar? Ai, Marcelo. Primeiro que eu acho que assim... Por que não, né? Eu falei que eu ia derrubar a cadeira, mas eu quase derrubei a ferramenta. Ó, isso é um insider information que a gente tem que numa gravação de podcast... O Alexandre caiu da cadeira durante a gravação. A gente, infelizmente, não tem imagem para compartilhar com vocês, mas logo, né? Mas o Hélio vai fazer o favor de qualquer hora dessa colocar essa imagem. Coloca no making off do Ciclic RH. Vamos fazer isso. Então, Marcelo, a gente sempre ouviu nos últimos 10 anos sobre a transformação digital. Nos últimos 10 anos eu estou sendo bem, né? Mas enfim, nos últimos 5 a 7 anos a gente ouviu muito falar sobre isso. Mas as empresas sempre falavam da transformação digital da porta para fora, para o cliente, para o consumidor, para o usuário final, mas nunca falava para os colaboradores. Então a gente teve esse insight também, quando nós nos encontramos em 2017, de que se a gente olhava e falava da transformação digital para o cliente, negócio, por que a gente não precisava fazer isso internamente também? Porque era o colaborador que precisava se transformar para atender melhor aquele cliente. Putz, Ale, eu falo isso pra caramba, assim, pra mim a primeira área que precisa se transformar digitalmente dentro de uma empresa é o RH. Porque todo mundo interage com o RH. É verdade. E a mola propulsora, né? É a área que lidera os movimentos de transformação de cultura de uma empresa. Sim, né? E transformação digital sem a transformação de cultura não funciona, acontece. não acontece, né? Fica parado, fica estampado na parede, né? Porque não é uma coisa para TI ou para área comercial ou só aplicar para a área financeira, não. É uma coisa que tem que ser mudada na cultura da empresa. Sem dúvida. E aí, Marcelo, só complementando a tua pergunta, mas infelizmente, né, em toda essa jornada de transformação, o RH é sempre o último a receber os investimentos. A gente sempre fica por último no backlog de TI. Totalmente. No backlog de TI e também no de finanças, né? Meus amigos de finanças e TI adoram esse discurso, mas é a mais pura verdade. E então a gente fazia muito esse discurso de transformar o RH, mas com base em eficiência. Ok, então você não tem dinheiro para me dar, não tem CAPEX, não tem OPEX aqui para eu gastar em sistemas. Ok, então vamos apresentar um business case, vamos mostrar quais são as áreas de oportunidade, quais são os processos que podem ser rapidamente digitalizados e o que, na nossa opinião, é rapidamente 6 meses. 6 meses é mais do que suficiente para já ter resultados. Conceito de agilidade, né? Vamos botar alguma coisa de pé logo. Exatamente. E assim, é em 1 mês, é em 3 meses, é em 6 meses, já tem eficiência. Aí o RH já mostra para a organização, para o CFO, para o CTO que isso está acontecendo. E aí vira uma mola propulsora e um círculo virtuoso para fazer a transformação. Benefícios de digitalizar o RH. Você trouxe aí, Hélio, a questão dos papéis e de planilhas. Você foi longe dessa coisa dos papéis, né? É muito comum, Marcelo. É muito comum essa questão, né? A gente tem feito vários diagnósticos aí, vários clientes têm convidado a gente para fazer diagnóstico, é o que a gente mais vê, né? Então, assim, o benefício de ter o RH digitalizado, cara, é liberar o RH para atuar estrategicamente.
Né? A gente vê hoje o RH apagador de incêndio, né? Que gosta, né? Sente prazer, né? sente prazer em sentir útil, tô ocupado, resolvendo um problema, resolvendo um problema. Me liga se der um problema. Não tem tempo para fazer. Me liga se der um problema, resolve na hora para você. É horrível. Ou até descentralizar, né? Ou até descentralizar. Não, gosta de pedir pizza no escritório, né? Levar dever de casa, né? É o gostar de ser o salvador da pátria, né? Pegar um Uber, porque não tem mais... O fretado já foi. Exato. Vou ter que ir de Uber. Então... Nossa. Saudade. Eu nunca fiz isso. Eu também saudade de estar na gestão desse tipo de resposta. Né? Eu resolvi algumas situações assim. Resolvi. Eu só adorava pedir pizza no escritório. Acabei com isso tudo. Não acabei com a pizza, acabei com a necessidade de ficar até mais tarde. É aquela coisa a área de tecnologia ajuda a gente ao quê? A ir direto no problema. Então é a causa raiz, né? Exato. Não adianta a gente só fazer a solução daquela pontinha. O sintoma. Vamos fazer na causa raiz que você faz de uma vez só. É isso aí. O grande benefício, na minha opinião, de digitalizar o RH, Marcelo, é o profissional de RH não ser importante para ser o grande resolvedor de problemas, mas é estar ali proativamente do lado do negócio, entendendo quais são as necessidades para atuar junto com o negócio para evoluir, né, a corporação. Né? Não ficar preocupado em essa operação, essa transação, essa promoção. O processo, cara, a gente tem sistema para fazer isso, que garante, né, todo o fluir do processo. Né? Então, o RH não tem que estar preocupado em o formulário chegou na mão, está no prazo. Cara, tem sistema para fazer isso. O RH tem que estar do lado do gestor de negócio, entendendo quais são as necessidades futuras para fazer o negócio evoluir. Discutindo a estratégia do negócio junto com ele. Exatamente. E não sendo... Né, não receber a estratégia do negócio. Pedido, exatamente. O tirador de pedido. Você tem que estar do lado do cara, né? No dia a dia, para entender e contribuir preventivamente. E atuar em desenvolvimento dos profissionais, pensando o que vai precisar lá na frente. Né? Então, pensar sempre à frente e não ficar preocupado com a execução do dia a dia. Mas pensar lá na frente dá trabalho, eu tenho que pensar. Né? Pois é. Tem que sair da zona de conforto. Tá tão quentinho aqui. Porque isso é mudança de comportamento. Né? Sem dúvida. Então, assim, você mudar, não é mudar só o digital, implantar sistema, ou plataforma nova, ou app novo. É você mudar muito do comportamento. Exatamente. É uma nova onda. Então, o Hélio e o Ale trabalharam juntos durante bastante tempo. Né? E antes de começar a 3 Cliques, vocês olharam, ainda olham, né, em função da 3 Cliques, vocês olharam tudo que tem de novidade aí. Tudo que tem de HR Tech aprontando e melhorando a vida da gente. Foi. Eu lembro em 2000... Fala, Marcelo, depois eu... Em 2017, quando a gente começou a ter a ideia de digitalizar através de startups, foi no começo de 18, na verdade, né, Hélio? No começo de 18. O Hélio recebeu licença poética para ir atrás de startups. Ele falou com mais de 100 startups em um ano e pouco. E eu nunca me esqueço, assim, as pessoas do RH falando assim, mas o Hélio faz o quê? Mas o Hélio fica só se reunindo com... Ele nunca está aqui. Com startups, ele nunca está aqui, ele está em evento, não sei o quê. Não dá para contar com ele. Não conta com ele. Então, assim, e aí até explicar que o Hélio pensava no futuro do RH. O Hélio não estava lá porque ele não pertencia ao presente, a tudo aquilo que a gente estava tocando no dia a dia. Ele era a pessoa que tinha esse espaço na agenda. Sensacional você trazer isso, sensacional, exatamente. Tinha uma pessoa olhando o futuro, né, e vendo o que estava surgindo. Que 2018 foi mais ou menos quando a coisa começou a aparecer. Foi quando começou, né? E na época eu estava assumindo, na verdade, não era a minha... Eu estava passando por uma transição de carreira. Até então era business partner de RH do segmento financeiro, dentro dessa organização. E eu recebi um convite, porque a gente, dentro dessa instituição financeira, estava se passando por um processo de transformação digital. E foi a primeira provocação da CEO dessa instituição financeira. Falou assim, poxa vida, não dá para a gente falar só para o cliente externo sem fazer o cliente interno. Eu falei assim, opa, é o que eu preciso agora para fazer esse negócio acontecer. Não é à toa que ela era a CEO do grupo. E aí, de tanto apurrinhar VP de RH corporativo, eu falei assim, então... Esse cara sou eu. Não dá para fazer só para a instituição financeira, vamos olhar o grupo todo. Eu falei assim, tá bom, então vamos criar uma área de experiência do colaborador no grupo. E começamos uma trajetória olhando a experiência do colaborador. Né? E aí a gente queria fazer algo diferente. Como tinha, e a gente tinha que mexer em sistemas, porque a gente estava num emaranhado que estava insustentável.
E a gente fala assim, poxa vida, mas a gente tinha algumas propostas de trazer uma grande suíte, né? Uma grande suíte alemã de 3 letras, que é melhor internacionais e tudo mais. Eu falei assim, poxa vida, mas se a gente implementa isso, eu não entrego experiência para o meu colaborador. E aí a gente foi falar assim, então deixa eu conhecer o que tem de... E foi aí que a gente começou todo este movimento de conhecer através de uma forma rápida. A gente não tinha budget na época, não tinha investimento. Normal. Né? Então como que a gente faz com budget com investimento baixo rapidamente para a gente começar a ter resultado e poder reinvestir? E o que a nossa condição foi... que eu trouxer de saving, deixa eu reinvestir, porque senão eu tenho que fazer esse negócio. Porque assim, muitos financeiros falam olha assim, olha a dica. O que você economizar vai pro carro. Não é. Cara, pra gente fazer essa roda girar, tá bom. O que eu ia economizar, deixa eu reinvestir em mais. E a gente foi fazendo todo um processo que se retroalimentava para fazer esse movimento. E como é que foi a receptividade dos colaboradores, né? Na hora que vocês começaram a entrar com umas soluções diferentes, digitalizadas para RH? Nossa, ó, eu conto uma que assim, eu fico emocionado quando no começo isso aconteceu com a gente. Porque a gente implementou algumas ferramentas que iam até para o operador de caixa. Né? Nós estamos falando de varejo, eram 30 e poucas mil pessoas. E eu sempre estava em loja para o verdadeiro ouvir a voz do cliente, né? Ainda que seja um cliente interno. E aí, passados alguns meses de uma das implantações, eu perguntava para as pessoas, olha, como é que foi o teu processo de admissão, de recrutamento digital? Como é que foi o teu processo de admissão digital? E como é que agora você vê as coisas no seu celular? E até que uma pessoa falou assim, poxa, foi muito legal todo esse processo, eu nunca imaginei que seria tão digital, mas o mais legal é que eu consigo ver o Olerite no meu celular, porque eu não consigo ler as letrinhas no caixa eletrônico do banco, e eu não conseguia ver o meu Olerite. E com aquilo no meu celular eu comecei a saber exatamente o que eu ganho, por que eu ganho, quais são os benefícios que eu tenho que pagar. Então assim, a gente fez inclusão digital das pessoas. Não era só uma coisa de atender o cliente com uma ferramenta e uma experiência digital. A gente também estava fazendo inclusão digital de 30 mil pessoas. Agora eu quero te fazer um convite. Você já se inscreveu no canal do YouTube da Você Está Contratado? Os melhores webinários, entrevistas, muito conteúdo sobre liderança, carreira, mercado de trabalho, com os melhores profissionais do mercado. Se inscreve lá, deixa seus comentários, dê o seu like. Isso nos ajuda a buscar mais conteúdo e levar para você o que de melhor tem no mercado de trabalho. Espero o teu comentário por lá. Cara, tem duas coisas aqui que vocês já falaram, assim como dicas para quem está pensando em transformação digital do RH. Primeiro se eu não tenho budget, vai sem budget mesmo. Vai sem budget, faz um business case, reduz gente. Agrega sistemas e economiza naqueles sistemas e tal. Mostra a projeção do que você vai economizar e pede isso com budget para um passo seguinte. Mede, não esquece de medir, porque para provar você tem que medir. Isso, o antes e depois. Essa é a primeira dica, né? O orçamento. Eu gostei desse negócio. Não tem budget, vai sem budget mesmo. E a outra esteja onde o seu cliente está. Claro. Para ver como é que ele usa a tecnologia, como é que você pode melhorar a vida dele. Né? Esse é o segundo ponto. O que você está vendo de RH, de novidade aí que tem no mercado, assim, de startup que está fazendo alguma coisa muito interessante? Eu acho que o que está chegando, né? Obviamente a gente está acompanhando todo o movimento de inteligência artificial. Né? Acho que eu vejo um movimento muito grande das HR Techs trazer inteligência artificial para dentro das soluções, e eu acho que é um caminho sem volta. Né? A gente tem falado muito. A inteligência artificial ainda, para muitos, é uma incógnita, para mim é uma realidade e um caminho sem volta. Sim. Né? Então, assim, muita gente ainda é relutante em termos de inteligência artificial e, cara, se você não se adapta, você não vai sobreviver lá no futuro. Ela não vem para substituir a sua posição, mas vem para facilitar e trazer agilidade, trazer para o seu dia a dia. Então, eu acho que inteligência artificial vem forte,
né? E tem muito potencial pela frente para trazer processos cada vez mais personificados, trazendo agilidade e tudo mais. Eu acho que a inteligência artificial é uma grande tendência. E eu citaria muito o olhar de dados que eu tenho visto. Quando a gente fez essa curadoria de mais de 100 HR Techs em 2018, a gente não via muito falar de dados. Era mais criar certas soluções que não existiam e que buscavam simplificar, automatizar processo, simplificando. Era por aí o drive. Acho que foi a primeira leva. Era mato alto, né? O mato era muito alto para começar a falar do que se fala hoje, né? Tanto que tinha algumas startups que a gente conversava e o pessoal falava assim, eu não sei direito qual vai ser o nosso produto, mas a gente pensou nisso. E a gente ouviu, né, no Nova Bra, na Liga Ventures. No próprio Cubo. No Cubo também. E a gente falava, pô, legal, mas vamos sentar e vamos conversar e vamos construir juntos. Eu acho que essa era a vibe do primeiro momento. Mas isso é muito legal das startups também. Eles estão dispostos a isso. Sim, muito. A co-criar. Agora, a gente usa muito essa vibe quando fala com algum cliente e eles falam assim, legal, sua plataforma faz isso. Mas e se vocês fizessem isso? Eu viro e falo assim, legal, vamos começar uma POC semana que vem? Sim, porque se tem uma necessidade, vamos testar. Com a inteligência artificial hoje... Deve ter cliente potencial que se arrepende assim, de ter dado a ideia para você e você vira e fala assim, verdade. Na semana que vem o cara, não, tá querendo desconversar só, né? tá inventando uma desculpa para acabar com a conversa. Você manda uma dessa. Eu viro e falo, né? Mas com a inteligência artificial hoje dá para você fazer uma POC em poucas semanas. Dá, verdade, muito bom. E eu vi há pouco tempo num grupo de founders, uma pessoa falando eu até mandei para você, né? Ele falando assim, vamos nos envergonhar da primeira versão dos nossos sistemas e das nossas soluções. Reid Hoffman, do LinkedIn, falou isso. Isso. Então, isso é assim, quer fazer uma POC? Vamos fazer. De repente, a ideia vai dar errado, a gente descobre um mês e meio. Então, vamos voltar. Então, eu acho que essa agilidade é o que eu tenho visto mais agora e esta questão de dados. Eu vejo uma preocupação muito grande. Eu vou citar, por exemplo, uma HR Tech que somos fã, que é a Pin People. Né? O Fred e a Bela, o que eles pensam hoje em conexão dos dados, da ferramenta deles com tudo que o RH já tem, é como a gente pensa o nosso Data Lake. Não importa se nós temos todos os sistemas ou se não temos todas as informações. O negócio é juntar essas informações para que gere valor para o RH. Sim, eu acho que isso, essa vibe nova das startups de agora, baseada nos dados, para mim é também outro caminho. Vou repetir para o pessoal, Pin People, vale muito a pena vocês darem uma olhada. Eles trabalham a experiência do colaborador, engajamento e realmente são incríveis. E o Fred é uma referência no que diz respeito hoje, né? A Employee Experience. Muito bons. Verdade. Aprendemos muito com ele também. Que Foi bom. uma das primeiras startups com quem eu conversei lá em 2018. Né? E vem nessa trajetória toda aí conosco. Estão aí. Eles já pivotaram, eles já estão com sucesso nessa nova fase. E assim, como você falou, o Fred já virou referência e é um mentor para a gente. Foi uma das primeiras pessoas que ouviu o nosso conceito da 3 Cliques e nos apoiou desde o início. Então, Fred é demais. Boa. Então vamos falar disso. Vocês dois foram executivos da vida toda até um ano atrás, né? Quando resolveram empreender. Então, como é que foi isso para vocês? De onde veio essa, vou jogar tudo pro alto e vou empreender agora? Olha, eu já tentei empreender várias vezes, mas no paralelo, Marcelo. Tá. Eu já tive caminhão de food truck, de comida saudável. Eu já tive locadora de VHS, coisa que 70% das pessoas que nos veem não sabem do que se trata. Na legenda. Não te preocupa, a gente vai colocar na legenda e explica o que é uma fita VHS. Coloca no chat GPT, ele explica toda a jornada. Boa. E ainda tive um site de colecionáveis, né? Então, assim... Que legal. Quebrei os 3. Que legal, mais ou menos, né? O site de colecionáveis é interessante. Era de carrinhos de miniatura, porque eu tinha um amigo que era referência mundial num blog que tinha assim, todas as grandes informações do mercado de miniaturas de carro. Aí eu falei, pelo amor de Deus, você tem ouro aí, né? Ele tem o blog mais lido do mundo, até hoje. Eu falei, não, nós vamos transformar, nós vamos monetizar nisso aí. Faz uns 10, 12 anos. E deu errado. Mas enfim. E era no paralelo, né? Tudo isso foi no paralelo. Tudo no paralelo. Então eu sempre tive a vontade de ter uma carreira como empreendedor 100% do tempo. E ao completar quase 50 anos, falando aquela coisa dos ciclos, eu acho que eu já completei uma fase, já fui consultor, já fui executivo de RH, e acho que agora eu preciso pegar todo o conhecimento
e retribuir para outras organizações e para outras pessoas, inclusive pro bono, que é o que eu faço muita mentoria e muitos trabalhos pro bono, porque acho que está na hora de virar um pouquinho o jogo e de fazer coisas que eu realmente possa agregar mais, e não só para uma organização. Então, o meu foi mais essa ânsia de contribuir mais para a sociedade e para as pessoas. Eu, na verdade, também sempre tive a vontade de empreender, mas faltava o empurrão e ter certeza de onde e como começar um negócio, né? Então, eu e a minha esposa, a gente sempre falou muito de empreender, mas a gente pensava em franquia, essas coisas todas. Assim, poxa, mas se eu vou para uma franquia, eu vou continuar sendo empregado da marca mãe, né? Eu falei assim, porra, talvez não seja o caminho, né? E quando a gente construiu esse case, né, que foi tão prazeroso pra gente. Com tantos resultados. Que a gente, e algo que a gente acredita tanto, Marcelo, daí eu não tive dúvida. Então, no momento em que veio este modo, eu falei assim, cara, não podemos perder a oportunidade. E a gente começou a conversar antes de largar o mundo corporativo, efetivamente. Sim. A gente começou um ano antes já, todo o processo de idealização e tudo mais para... Ouvir o mercado, né? Ouvimos, falamos com amigos e a amigas de RH. 3Clicks veio dessa experiência toda que vocês tiveram desde 2018, prospectando o mercado, vendo que tinha novidade, contratando, conectando. Putz, aqui tem alguma errado, dando certo. Aprendendo, dando certo, e vamos em frente e vamos mergulhar. Vamos mergulhar. Quem contratar 3Clicks hoje tem o quê? Hoje, a gente, quando entra numa organização, a gente faz um mapeamento digital, que já até saiu no nosso site, inclusive, né, Elio? Então, qualquer organização que quiser ter uma versão simplificada do mapeamento digital dos seus processos... Como é que é o site? 3clicksrh.com.br. Então, através de poucas perguntas, já sai um mapeamento sobre o estado atual e quais são algumas medidas principais. Mas quando a gente entra numa organização, a gente faz, através de 1 ou 2 reuniões, um mapeamento muito mais completo, que a gente pega mais de 30 processos de RH. Dali, a gente mostra para o nosso cliente o que dá para ser feito em 6, em 12, em 18 meses. Então, o que a gente entrega, voltando para a tua pergunta, em 6 meses, a gente já entrega a digitalização, a gente já entrega eficiência e redução de custo nesses primeiros 6 meses. Então, assim, para que o cliente já tenha, no primeiro ano, né, coisas para mostrar para os seus colaboradores, para os seus gestores, para a sua alta liderança, sobre como dá para fazer uma digitalização de maneira mais rápida. Não, é incrível que vocês estão usando exatamente o que vocês aprenderam lá. Sim. E a gente falou aqui, não tem orçamento, vai ser orçamento mesmo. Sim, é isso aí. Vai no MVP, 6 meses, e aí você faz um segundo passo. Perfil do cliente de vocês. Isso é coisa para gente grande, acima de X mil empregados, multinacionais, empresa familiar, empresa nacional. Para quem é a 3Clicks? Ótima pergunta, Jefferson. A gente fez um plano com vários conselheiros, inclusive, né, Marcelo? Tem que citar que você é nosso conselheiro, né, Marcelo? E, isso aí. Então, com a ajuda dos nossos... Não foi combinado, é verdade. Então, desde os testes que a gente fez o ano passado com a comunidade RH e com os nossos investidores anjos, nossos conselheiros, a gente focou muito no que a gente chamou dos clientes amigos, que são os clientes do primeiro ano, que são empresas entre 500 e 3 mil colaboradores. Para que a gente possa testar a exaustão, todo esse conceito da nossa plataforma central e de todas as EdTechs. Então, nesse primeiro ano, a gente vai atrás desses clientes, porque a gente sabe como fazer dar certo, e a gente já está assessorando vários desses clientes, para que a partir do segundo, terceiro ano, aí a gente voe um pouco mais alto com empresas maiores. Mas, por outro lado, assim, eu brinco, tem o trilho e o Hélio tenta me colocar no trilho, mas vira e mexe aparece um cliente de 9 mil, aí aparece uma outra de 50 mil que quer conversar com a gente, entendendo a experiência que a gente teve. Um pouquinho, né? Mas sai só de leve do foco para depois voltar, porque realmente com a experiência que a gente tem, e não é a experiência só da 3Clicks, é dos CPFs, a gente já viu isso acontecer de maneira ágil, de maneira eficiente. Então, mas o nosso foco principal são essas empresas de 500 a 3 mil colaboradores. Muito bom. Bacana. O pessoal sabe que eu tenho o dedo bom, né? Tem uma história. Olha, tô confiando, hein, Marcelo? Tô confiando nisso. Vamos lá. E ele quebrou os outros 3 negócios porque eu não estava junto, obviamente. Então, isso aí, é verdade. Muito finalmente, bem, encontrou o sócio correto agora. Encontrei, finalmente. agora isso vai. mesmo. Agora isso, vai. Mas a gente escuta isso, né? O pessoal fala, né? Até você encontrar o sócio ideal demora, leva um tempinho, né? Nossa, leva um tempinho. Rolou um olhar legal aí, que bom. O outro. Tem dedo bom. Então, como eu estou mais próximo do pessoal da 3Clicks, né? Tem um conceito muito legal que desde o nascedouro, que é a diversidade.
Sim. A 3 Cliques abraça a diversidade desde o momento zero e eu acho que isso é uma história super bacana, porque é uma startup, né? Começou obviamente pequenininho, né? É verdade. Mas já olha para isso. Então fala um pouquinho disso também. Fala. A gente tem, acho que também por conta da jornada que a gente viveu, né, em outras organizações, mas a gente sempre quis buscar, desde dos investidores anjo, termos mulheres, dos conselheiros, termos mulheres ou negros, dos próprios sócios, mulheres e negros. E teve a primeira contratação CLT que a gente fez, né, Leo? Porque a gente tem uma política que, se forem mulheres e pessoas negras, nós fazemos a proposta financeira e quando a pessoa aceita, a gente avisa que o salário dela vai ser 15% maior. Porque estatisticamente... Depois da pessoa aceitar. Depois da pessoa aceitar. Eu nunca tinha visto isso antes. Interessante. Conta mais. Por que isso? Existe um gap histórico, né, por inúmeras razões, que poderia dar outro podcast, de que o salário de mulheres e de pessoas negras é estatisticamente inferior, né, a do homem branco, hétero e formado nas melhores escolas. Nos Estados Unidos é cerca de 18% hoje. 18%? Hoje. Então, no Brasil fala-se de 20% a 30%, mas eu acho que é muito maior. Eu já passei em algumas organizações e calculei, eu já vi quase 40%. Em alguns layers da organização. Então, é um pouco do que a gente faz para, de cara, porque se a gente só dá 15% ou 20% a mais do que a pessoa ganha, a gente está perpetuando o gap. E se a gente está fazendo 10% a 15% do que ela ganha e mais um percentual, a gente está diminuindo esse gap. Né? Então, a gente acredita, mesmo numa startup pequena e fazendo isso de pouquinho em pouquinho... Mas isso é depois que a pessoa já aceitou a oferta? É surpresa o negócio? É surpresa para ela. A pessoa já está feliz. Eu fico imaginando a reação da pessoa. Não, a gente vai enquadrar esse primeiro e-mail da resposta da pessoa. Não, quando o Hélio formalizou para a pessoa, ela falou assim, eu não acredito, né? Ele escreveu algo assim, eu não acredito, por e-mail, né? E depois ela agradeceu a gente. Então, assim, é um pouco do que a gente pensa, porque acho que nós somos privilegiados. Então, se a gente não fizer ações afirmativas para que esse tema da diversidade e inclusão aconteça num exponencial muito maior, isso não vai acontecer. Então, acho que todo momento é hora para a gente fazer. O grupo é pequeno, mas já tem esse equilíbrio, né? Já tem mulheres, negros e 60 a mais no grupo também. Opa, também. No caso dos conselhos, né? Não que seja você, claro. Ainda não estou nessa cota. Ainda não. Já tem uns 50 a mais como founder. Então... Isso. Eu estava pensando nele. Ele não é 60 mais, ele é 50 mais. 50 mais. Mas a gente, daqui a pouquinho, a gente vai chegar nessa cota aí. Mas para quem nos escuta, né? O nosso público, a nossa audiência, olha que exemplo, né? Você não precisa ser grande, não precisa ser multinacional. Faz a tua parte. Faz a tua parte, é atitude. E o resultado a gente está vendo, né? Porque a 3 Cliques já está nadando aí. Né? Já, e só de grandes empresas nos chamarem, empresas de 10 mil, de 50 mil colaboradores, eu falo isso muito para ele. É porque a gente já está chacoalhando o mercado. É porque a gente já está ouvindo coisas que o mercado está dizendo, faz sentido perante tudo que a gente vive. Vamos ouvir Quero conhecer mais. Vocês, né? Então, é um pouco do resultado que imediatamente, porque nós começamos a operação em fevereiro desse ano. Então, assim, nós estamos falando de pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Então, por isso que dá E quem quiser falar com vocês, então, como é que faz? Bom, nosso LinkedIn, Ale Espinosa, Hélio Dantas, através da 3cliquesrh.com.br. A própria página da 3Cliques no LinkedIn, nosso Instagram também, 3cliquesrh. E através da gente também, né? E Alexandre Espinosa com S. Espinosa com S. É isso. Ou com a gente também, se quiser mandar mensagem pra gente. Aproveita o nosso canal. Conexão. E o Ciclic RH também. Todas as terças-feiras, às 18h03. E onde que tá? Nós estamos no site da 3Cliques, você consegue ter acesso ao episódio, direcionamento para o nosso canal do YouTube e do Spotify também. Tá bom, ótimo, muito legal. Boa. É isso. Muito bom. Muito bom, obrigado pelo muito papo, legal. gente. Obrigado, foi um prazer estar aqui com você. Obrigado. Muito legal. Obrigado a vocês. Valeu, Hélio, valeu. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu, turma. Até o próximo.